Vamos ver mais um exemplo aqui da atribuição condicional, tá? Então a gente vai ver um codificador de prioridade. Então basicamente ele verifica, né, nas entradas, né, a solicitação de entrada, e gera um código com a requisição de maior prioridade. Então, a gente vai ver como é que funciona isso. Eu declaro que é a biblioteca, eu tenho minha entidade, então eu tenho aqui o R, que é a minha requisição request, né? É uma entrada de 4 bits. Eu tenho um código, né, da requisição que vai ser atendida, que é uma saída de 2 bits. E aqui eu tenho uma saída que indica se está ativo ou não, né, a minha saída. Então vamos ver como é que funciona. Então, basicamente vai se concentrar só na parte da geração do código. Então eu tenho a minha arquitetura e dentro dela eu vou utilizar o operador when-else. Então o código vai ser 1 quando o R3, né, então aqui eu estou indexando a terceira posição do vetor R, foi igual a 1. Se não, eu jogo um 0 quando o bit 2 de R foi igual a 1. Se não, eu jogo 0, 1 quando o bit 1 de R for 1. Se não, eu jogo 0, 0. Então, basicamente, ele vai atribuir o código da saída dependendo da requisição de maior alto nível que tiver sido solicitado. Então, ele começa com o R3, depois passa para R2, depois passa para R1. Se nenhum desses três estiver ativo, a minha última condição, né, deve ser o R0, ele joga 0, 0 na saída. Mais um exemplo, tá? Então é uma ULA, né, unidade lógica aritmética, né, simplificada aqui, e vai fazer operações com operandos de 8 bits, tá? E vai ter um sinal de controle chamado CTRL para indicar que operação é essa. Então, dependendo do CTRL, né, se o bit 3 CTRL for 0, eu faço um incremento, né, que é a source 0 mais 1. Se for um 0, 0, eu faço a soma. Se for um 0, 1, eu faço subtração. Se for um 0, eu faço um i, bit a bit. Se for um 1, eu faço um ou. Então vamos ver aqui o código, tá? Então ele declarou aqui a biblioteca. Detalhe que ele adicionou aqui a numeric std, porque ele vai fazer operações aritméticas. Declarou aqui a entidade, simple alo, né? Eu tenho aqui a minha entrada CTRL, 3 bits. Eu tenho duas entradas SR0, SRC1 de 8 bits. E uma saída que é o resultado também de 8 bits, que são Standard Logic Vector. Opa, passei demais. E aí tem a arquitetura. Então na arquitetura ele declarou aqui 3 sinais. Soma, diferença, incremento. E aí o que ele fez dentro da arquitetura? Então ele atribui ao inc, né? Ele pega aqui o valor SR0, converte para sinalizado para poder fazer a soma mais 1 e depois converte de novo para logic vector para atribuir para esse sinal. Mesma coisa na soma. Ele converte o SRC0 para sinalizado, soma com SRC1 também transformado para sinalizado e converte o resultado para logic vector para jogar para soma. E o diff faz a mesma coisa, né? Ele converte para sinalizado, subtrai e depois converte de volta para vetor e manda para o diff. E aqui ele usa o when-else para fazer o resultado. Então, o resultado vai ser inc quando CTRL2, o bit 2 CTRL foi igual a 0. Se não, vai ser a soma quando o CTRL do 1 ao 0, 0, 0. Se não, vai ser a diferença quando o CTRL 1 ao 0 for 0, 1. Se não, ele vai fazer um i entre source 0 e source 1, quando o CTRL 1 ao 0 for um 0. Se não, ele faz o ou. Tá? Então, novamente, o when-else, eu tenho várias opções e algumas condições para poder, né, realizar essas opções. E eu uso o when-else para poder fazer isso. Tá? Então, a gente viu aí alguns exemplos. Vamos ver como é que é a implementação, né, dessa estrutura condicional em circuito. Tá? Então, basicamente, essa estrutura ela é como se fosse uma rede de roteamento com prioridade. Tá? Então, eu tenho alguma prioridade em relação às opções, as condições que eu vou analisar, e vou analisando condição por condição, partindo com maior prioridade. Né? E para fazer essa rede de prioridade, né, a gente vai utilizar MUX de 2 para 1. Então, eu tenho aqui uma figurinha que vai mostrar isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui um MUX, né? Eu tenho a minha condição booleana, que é a minha expressão lá do when-else. E aí eu tenho, se for verdadeira, eu vou jogar esse sinal aqui, que é meu valor de expressão 1, para a saída sig. Se não, eu vou rotear para o restante do circuito. E como é que é esse restante do circuito? É algo parecido com isso. Ó. Então, novamente, minha primeira opção, que é a opção de alta prioridade, ela está aqui mais próxima, nesse primeiro MUX. Eu vou ter aqui a minha condição 1. Se a condição 1 não for atendida, ele vai rotear para o segundo MUX.
ele vai ter o valor da expressão 2 e a condição 2. Se a condição 2 não for atendida, ele roteia para mais níveis. Dependendo de quantas opções eu tiver para atribuir para o sinal, eu vou tendo mais e mais níveis e cada nível vai ser um multiplexador 2 para 1. Tá? Então, um exemplo disso. Então, eu tenho aqui dois sinais, R e Y, tá? São vetores standard logic. Um vai do 2 a 1 e o outro do 1 ao 0. Ele atribui da seguinte maneira. O Y recebe um 0 quando o bit 2 de R for 1, se não, recebe 0, 1 quando o bit 1 de R for 1, se não, recebe 0, 0. Como é que fica isso em circuito? Fica dessa maneira. Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro MUX. Então, a minha primeira condição é o R2 ser igual a 1. Se for igual a 1, ele vai rotear esse 1, 0 para Y. Se não, ele vai rotear para o segundo multiplexador. Que aí eu tenho aqui a minha segunda condição. Se o R1 for igual a 1, ele vai rotear 0, 1 lá para Y. Se não, ele vem aqui para o falso, ele roteia 0, 0 para o Y. Tá? Essa é uma forma de fazer. Isso aqui ele fez, né, dizendo que aqui nesse local tem 2 bits. E aqui ele fez o mesmo circuito, só que agora o meu MUX ele só tem um bit de entrada. Então é a mesma coisa, só que para cada condição, ao invés de ter só um MUX, né, já que eu estou atribuindo 2 valores, ele vai ter 2 MUX. Vai atribuir 2 valores que ele precisa. Então a primeira condição, R2 igual a 1, vai rotear para o primeiro e para o segundo MUX, nessa primeira etapa. Aí, se for verdadeiro, ele joga 1 para o Y1, 0 para o Y0. E na segunda condição, né, se as duas forem, se for falsa essa condição, né, ele passa por 2 MUX do segundo estágio, ele verifica aqui e joga os valores para o Y1 e para o Y0. É o mesmo circuito, só que no circuito à direita ele fez mais detalhado, bit a bit, né? E aqui ele fez como se o meu multiplexador recebesse 2 bits como entrada. Então, o que é importante aqui? É importante entender o seguinte: quando você usa o enelse em VHDL, o que você está fazendo? Ou o que você está dizendo para a ferramenta? Está dizendo para a ferramenta que já tem que construir uma rede de prioridade. Ou seja, eu vou ter uma cascata de multiplexadores 2 para 1, que cada multiplexador vai avaliar uma das condições que você colocou lá no enelse, né? E é isso que a ferramenta de síntese vai criar no circuito. Tá? Então a gente tem que ter sempre essa ideia. Eu usei o enelse em circuito, o circuito criado vai ser algo parecido com isso aqui, tá ok?